Bom dia, Pai do Senhor. Que vos fala aqui a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 15 de novembro de 2025, né? Hoje é um sábado, um feriado também, né? Mas feriado de sábado é meio estranho. Estamos começando umas momentos de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, meu Deus. Senhor, visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a mensagem dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco, fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 2 Crônicas 2, os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que o missionário na Jeroboão desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus a expulsão de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente pregar a tua palavra, pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus a expressão de Deus, porque hoje precisa de Deus com a benção e do pecado, Senhor. Continua trabalhando, Pai, continua trabalhando, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor está hoje em 1 Crônicas 2. A gente, né, entramos em 1 Crônicas e os primeiros capítulos é sobre geologia, tá? É simplesmente sobre descendência. Então a gente vai estar lendo e quando eu ver que tem algo assim relevante, eu dou um feedback para você estar entendendo, tá bom? Vamos lá, os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser, né? Que são as 12 tribos, ok? Esse aqui literalmente fala das 12 tribos, tá? E de Israel, tá bom? Vamos lá. É sacerdote de Judá. Aí depois vai falar. Estes foram os filhos de Judá. Onã, Selá. Ele teve esses 3 filhos com a mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá. E por isso matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe filhos, Perez e Zera. E Judá nasceram a todos os 5 filhos. Então, essa história aqui é muito interessante, que ela vai falar, né, que esse rapaz aqui, quando Deus reprovou, né, a sua conduta perversa de né, o filho mais velho de Judá, e por isso matou. O que que ele fazia, igreja? Deixa só a gente relembrar um pouquinho aqui, tá? Ele era, como é que eu posso dizer? Quando ele ia ter relação com a sua esposa, ele ejaculava fora, tá? Para não ter descendentes. E o seu irmão também fez a mesma coisa, ok? Vamos lá. Itamar, nora de Judá, deu-lhe filhos. Pérez, Zera, Judá nasceram de todos 5 filhos. Depois disso, a sua nora, né, Tamar, ela se veste de prostituta, tá? Isso aí você vai estar vendo, acho que em Gênesis 46, mais ou menos. E aí, né, ela acaba engravidando dele e ela leva o cajado dele e tudo. Aí quando ele fala assim, de quem que essa mulher tá grávida? Aí ela manda o cajado, ele entende que é sobre dele. Mas é uma história muito interessante, tá? Estes foram os filhos de Perez, Ezon, Ramô. Estes foram os filhos de Zera, Zenri, Etan, Remão, Calcol, Darda. Foram cinco ao todo. Os filhos de Carme foi Arcá. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de apossar das coisas consagradas. Esse aí a gente está falando de Acã, tá? Quando fala desse aqui, esse aqui fala de Acã, tá? Então, se eu mudo a cara aqui, e Acã é a mesma coisa, tá? E aí, este foi o filho de Etã, Azarias. Os filhos que nasceram de Rezon foram Jeramael, Ram e Caleb. Ram gerou Aminadab gerou Nazon, líder da tribo de Judá. Nazon gerou Salmão, gerou Nazon, líder da tribo de Judá. Aqui, ó. Nazon gerou Salmão gerou Boaz gerou Obed. Então, é muito interessante porque aqui a gente vai estar falando da descendência de Jesus, tá? Ó, Nazon gerou Salmão gerou Boaz gerou Obed gerou Jessé, tá? Você sabe que esse Boaz aqui é de Ruth, tá? Noemi e Ruth, da história de Ruth e Noemi, tá? Boaz gerou Obed, Ruth.
E Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliebe. Eliebe, seu filho mais velho. E segundo foi Abinadade. E o terceiro, Simeá. Aí gerou Jessé, que gerou quem? Davi, tá? Então, tá tudo na linhagem aqui, tá? Então, aqui é bem interessante a gente não esquecer disso. Então, aquilo que eu vou lembrando dos fatos para vocês lembrarem que é interessante, eu vou estar falando na genealogia, tá? Quarto, no 2,14, quarto, Natanael, o quinto, Radai, sexto, Ozem e sétimo, Davi, tá? Esse aqui são os filhos de Jessé, o sétimo, Davi, tá? E o sétimo, Davi. As irmãs dele foram Zeru e Abigail, os três filhos de Zeru foram Abisai, Joabe, Azal, Abigail, deu à luz a Amassá, filho de Ismael, Jeté. Vamos lá. Caleb, filho de Rezon, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Geriote. Estes foram os filhos de Azuba, Jezé, Zoabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, Uri gerou Bezaliel. Depois disso, Ezon, os 60 anos, depois disso, Reziron, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade. E ela deu-lhe filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 anos a cidade de Gileade. Jesus e Arão conquistaram Ravote de Jair, bem como Kenate, os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Reziron morreu, em Caleb Efrata, Abiá, mulher de Rezeron, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jeramael, os filhos mais velhos de Reziron. Ram, o mais velho, Buná, Orem, Ozem e Aías. Jeremiel teve outra mulher chamada Tara, que foi a mãe de Onã, né? Estes foram os filhos de Ram, os filhos de mais velho de Jeramael. Mais Jamim e Equel. Estes foram os filhos de Onã, Simeã, Semai e Jadá. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizu. O nome da mulher de Abizu era Abiail. Ela deu os dois filhos Abom e Molibe. Estes foram os filhos de Nadad, Seled e Apaim. Saled morreu sem filhos. Os filhos de... Então, já vai falar que Saled morreu sem filhos, tá? O filho de Apaim foi Ize, pai de Sezam, pai de Elael. Estes foram os filhos de Jadá, irmão de Samaia, Jeter e Jonatas. Jeté morreu sem filhos. Também teve outro que morreu sem filhos, Jeté. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jeramael. Sezam não teve filhos, apenas filhas, tá? E tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher, e ela deu a ele um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Afital, Afital gerou Obed, Obed gerou Jeú. Aqui não é o mesmo Obed não, tá? Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Reudel, Reudel gerou Eleazar, Eleazar gerou Cismai, Cismai gerou Salum, Salum gerou Jacamia, Jacamia gerou Elisama. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jeramael, Meson, mais velho, que foi o pai de Zif, seu filho Marese, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapuá, Requem e Sema. Sema gerou Rão, pai de Jorqueão. Meu Deus, cada nome. Requem gerou Samai, os filhos de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Betzu. Então você vê, igreja é muita coisa, né? Os nomes diferentes, né? A gente que é acostumado com Maria, João, Tiago, tá tudo diferente. A concubina de Caleb, Efa, teve 3 filhos, Haram, Moza, Gaz, Haram gerou Gazés. Estes foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jeza, Pelete, Efá e Saf. A concubina de Caleb, Maaca, teve os filhos Seber e Tirana. Ele teve também Saaf, pai de Madimaná, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá, e filha de Caleb chamava-se Axa. A filha de Caleb chamava-se Axa. É muito lindo esse nome, né? Caleb teve também outros descendentes, os filhos de Ur. Os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate. Sobal, fundador de Kiriat Jeraim. Salma, fundador de Belém. E Haref, fundador de Bet Jead. Os descendentes de Sobal, fundador de Kirit Jearim. O povo de Haroé, metade
dos Manatitas e os clãs de Kiriat Jeraim e os Ilititas e os Fateus, os Sumateus, os Mireus, descendentes, os Oratitas e os Estaloeus, os descendentes de Salmo. Gente, é muita coisa. O povo de Belém e de Atarote, gente, é muita coisa. Bete, Joabe, os Neufatitas, metade dos Manatitas, os Oreus e os clãs, aqui, ó, e os clãs dos Esquibras, que viviam Jabes, os Tiratitas, os Simetitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado da família de Racabe, tá? Os Racabitas, tá? Os Racabitas era um povo que não bebia nada e obedecia totalmente. Esqueci o nome dele agora. Mas esses Recabitas aqui, a gente vai estar. Ele tem uma história dele, se eu não me engano, acho que é em Números, os Recabitas. Não, não é. Se eu não me engano, tem Jeremias também. Mas depois eu vou achar. Peraí, tá? Que eu já acho. Antepassado. Mateus. Recabitas. Deixa eu achar. Filha, aqui não é toda hora que lembra, não. Tem gente que acha que os irmãos acham que eu sei demais. Eu falo, nem sempre, meus irmãos. Eu lembro, mas eu lembro o versículo. Também é demais, né? Mateus, com certeza.